Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Peçamos nesse momento que o Espírito Santo se faça presente na nossa vida, na vida de todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Por isso, vamos rezar, vamos trazer presente as pessoas que nós conhecemos, que pediram orações. Queremos trazer presente a Joana Dark, a Júlia dos Santos, o seu Deuripes Souza, Helena Dália, o seu Acácio Ramos, a Lucivânia Martins, o Alex Mota Gil, a família de Teresa Bezerra, a Eduarda Neri, o João Batista Barbosa, o seu Damião Ângelo, a Keila Jubiele, o Natanael, a Joana Nascimento, a Rosana Nascimento, o Jorge Silva, a Milena Coelho, o seu Sebastião Brito Santana, o Railton Vieira, a Chacha Emília, a pequena Ana Rita, o Gilberto de Jesus Barbosa. Vamos trazer presente a Solange, a Eliane, a Emanuela Oliveira e vamos rezar mais uma vez, trazendo a notícia do bebê Pedro Dantas, que teve uma pequena recaída, mas nós vamos continuar firme em nossas orações. Por isso, eu peço as orações também de vocês, pelo pequeno Pedro Dantas Amorim, mas rezando também pelo bebê Miguel Barros Barbosa. Então, nós vamos rezar pedindo, né, a saúde, a cura desses dois bebês e tantos outros que se encontram internados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, voltai o vosso olhar, né, de misericórdia, de amor para todas as crianças, para todos os adolescentes que estão nesse momento, Senhor, precisando de cura, precisando de um milagre. E em nome de Jesus, que tantas vezes abençoou, que tantas vezes se aproximou, que tantas vezes curou as criancinhas, que elas possam receber a cura e o milagre e voltar para o seio materno, para o seu lar, para os seus lares, né? Com vida, com saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho, meditar. Por isso, eu mais uma vez, meu irmão e minha irmã, eu te convido a pegar a Bíblia para que a gente possa rezar juntos, juntas, meditar o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Marcos, capítulo 3, do versículo 22 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns doutores da lei que tinham ido de Jerusalém diziam: Ele está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou as pessoas e falou com parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide em grupos que lutam entre si, esse reino acabará se destruindo. Se uma família se divide em grupos que brigam entre si, essa família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide, Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupos que lutam entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar suas coisas, se antes não amarrar o homem forte. Só depois poderá roubar a sua casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre.
Jesus falou isso porque estavam dizendo, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos parar um pouquinho ou deixar que essa palavra penetre dentro de nós e que ela depois faça efeito em nossa vida. Jesus, mais uma vez, no confronto com os doutores da lei, e dessa vez os vindo de Jerusalém, portanto, os mais rígidos, né? Mais considerados mais perfeitos. E aí a confusão Jesus está, o que eles dizem, né? Que Jesus está possuído por Belzebu, né? É pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsa os demônios, né? E aí Jesus vai chamar a atenção, né? Usando ali uma parábola, como é que Satanás vai lutar, né? Pode expulsar o próprio Satanás. Claro que isso não vai poder, não acontece, na verdade, né? Porque se um reino se divide entre grupos, lutam entre si, esse reino com certeza acabará e será destruído. Portanto, eles não aceitam, os doutores da lei, não aceitam que o poder de Jesus venha de Deus, né? Então, que Jesus faz cura, que Jesus expulsa os espíritos ruins, não com o poder do Satanás, como eles acusam, mas com o poder de Deus. E aí, no final, é interessante que Jesus vai dizer que o único pecado que não será perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. É quando a gente recusa a graça, quando a gente recusa o próprio Espírito, né? Quando a gente não permite que o Espírito atue em nós. Quando a gente não acredita no próprio Jesus Cristo, quando a gente não acredita na força do Espírito Santo em nossa vida, quando a gente recusa a graça, aí sim esse não pode ser perdoado. Né? Não pode ser perdoado por quê? Porque nós estamos acusando, nós estamos recusando a própria vida, né? Nós estamos jogando fora a possibilidade de viver e ter uma vida, né? Uma vida sadia, uma vida em paz. Ou seja, nós estamos recusando a graça em nós. Então, esse é um pecado que não tem como ser perdoado mesmo, né? Quando a gente não aceita. E aqui é interessante que os doutores da lei, os fariseus, não aceitavam Jesus Cristo. Portanto, se não aceita Jesus, também não aceita o Espírito Santo e também não aceita o próprio Deus, né? Embora eles diziam, né, que acreditavam em Deus, porém recusam, não aceitam o próprio Filho de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, às vezes é preciso olharmos bem, né, em quem eu acredito. Eu realmente acredito no poder criador de Deus. E se eu acredito em Deus, eu vou acreditar nas pessoas também. Eu vou acreditar que as pessoas são capazes de mudar de vida. Porque às vezes é assim, a gente lida com pessoas o tempo todo, sobretudo nós lideranças, e às vezes a gente não acredita nesse poder que vem de Deus, né, e que é manifestado nas pessoas, sobretudo naquelas pessoas que a gente não acredita muito, porque não tem poder aquisitivo ou porque tem algum defeito, né? E aí a gente não acredita, porque é simples demais, né? Porque vive à margem da sociedade. Então, o convite de hoje é acreditarmos na força de Deus, no poder de Deus que age em nós e age também nas pessoas que estão ao nosso redor, sobretudo essa ação de Deus que muitas vezes se manifesta nas pessoas muito simples mesmo. A dificuldade dos doutores da lei, talvez aqui, com certeza, é porque Jesus era uma pessoa simples, do povo, que nasceu, né, de Maria, nasceu de José, todos conheciam, e aí a dificuldade de acreditar. Porque muitas vezes é assim, a gente acredita, né, em pessoas que têm um poder aquisitivo alto, né? A gente acredita naquela pessoa que veio de fora, mas a gente desacredita. Às vezes a gente não acredita nas pessoas mais simples que se vestem, né, simples, né, que não tem, né, faculdade, né, títulos e mais títulos, mas a gente tem dificuldade de acreditar no simples,
naquela pessoa que nasceu e se criou ali na nossa comunidade e que tem uma sabedoria que vem de Deus, né, e que faz muito bem, né, que tem o poder, né, da oratória muitas vezes, mas que a gente não dá valor porque a gente conhece a família, porque a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa simples, né? E, no entanto, aqui a gente vai perceber que a dificuldade desses doutores da lei era justamente porque Jesus era uma pessoa simples, era uma pessoa do povo, né? Que estava sempre por ali, né? Fazendo muitos milagres, fazia muitos milagres, se aproximava das pessoas, sobretudo dos excluídos, e aí por isso eles não acreditavam em Jesus. Eles rejeitaram o Filho de Deus. E uma vez que eu rejeito o Filho de Deus, eu também rejeito a ação do Espírito Santo em minha vida. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos abençoe e nos ajude a acreditarmos sempre no poder de Deus que age, sobretudo nas pessoas mais simples, nas pequenas coisas, nos pequenos acontecimentos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.